Meu nome? Não importa. Para a maioria aqui, sou apenas chefe. O rosto que você nunca vê, a voz que você nunca ouve, mas que está sempre lá quando o caos começa. Sou o responsável pela segurança desta instalação da Fundação SCP. Minha função é garantir que ninguém entre e, mais importante, que nada saia. Minha equipe? Os melhores entre os melhores. Ex-militares, forças especiais, mercenários endurecidos pelo combate. E mesmo assim, não estamos preparados para o que enfrentamos aqui. Porque, sejamos francos, ninguém pode estar preparado para o que a Fundação mantém trancado. Os cientistas? Eles adoram se sentir no controle, mas são apenas teóricos de jaleco branco que acham que uma equação resolve tudo. A maioria nunca viu o que temos aqui. Não de perto. Mas adoram dar ordens, mandando minha equipe de segurança direto para o matadouro sem nem pestanejar. Se um deles realmente lidasse com as anomalias, eu até respeitaria. Mas a maior parte só observa de longe, protegida por vidro blindado, enquanto nós arriscamos a vida. Os classe D? Prisioneiros condenados à morte, sequestrados sem deixar rastros. Ferramentas descartáveis. Eu não os vejo como pessoas. Se você começar a se importar com eles, já perdeu o jogo. Eles entram nos testes e saem em sacos pretos. Meu trabalho é garantir que não causem problemas no meio do processo. Simples assim. Temos procedimentos rígidos de contenção. SCP-096, por exemplo, precisa de um perímetro com corrente elétrica de 50.000 volts e um sistema de anulação acústica para evitar sua ativação. SCP-173 tem um cofre de titânio reforçado com camadas de chumbo, trocado a cada 72 horas para evitar corrosão. E SCP-106, um dos mais imprevisíveis, só pode ser manipulado sob protocolo Ômega-3, que exige a presença de no mínimo 3 operadores armados para qualquer interação. Isso porque, da última vez, um segurança hesitou e perdeu os 2 olhos antes de conseguir disparar. A instalação é invisível ao mundo exterior. Tecnologias de camuflagem, drones de monitoramento, sistemas de desinformação. Se alguém chegar perto demais, é neutralizado antes que possa contar qualquer história. Ninguém sabe que estamos aqui. Ninguém pode saber. Mas nem toda a preparação é suficiente. Isso foi um inferno. O que posso dizer sobre essa coisa? Que os cientistas me disseram que era extremamente hostil e resiliente? Palavras vazias. Quando escapou, rasgou minha equipe em pedaços antes que pudéssemos reagir. O monstro. Não é apenas um ser. É uma força da natureza, pura e incontrolável. Uma massa de carne retorcida, com escamas grossas e resistentes. Uma pele que mais parece metal fundido do que qualquer coisa orgânica. Seus olhos, se é que posso chamar de olhos, são vazios. Mas ainda assim, quando te encara, parece que tudo ao seu redor vai derreter, como se tivesse o poder de apagar qualquer coisa que toque. O corpo da criatura é um pesadelo em si. Grandes membros desproporcionais, como garras que arranham e perfuram com a força de um trator. E não há velocidade que consiga acompanhá-la. Mesmo quando está amarrada, presa, você sente que a qualquer momento vai saltar, rasgar a jaula de contenção e despedaçar tudo que encontrar pela frente. Quando escapou, um dos membros simplesmente dilacerou a porta de aço de 30 centímetros como se fosse papel, e foi a última coisa que a equipe do setor de contenção viu antes de ser dizimada. Disparamos munição de alto calibre, usamos explosivos, até chamamos apoio aéreo. Nada adiantou. Seus reflexos são sobre-humanos. Cada bala que disparávamos parecia se desviar antes de atingir seu alvo. E mesmo quando conseguimos acertá-la, a criatura simplesmente ignorava a dor. Quando a vimos pela primeira vez em plena liberdade, ela estava em um estado de puro frenesi, destruindo tudo ao redor, como se estivesse tentando extrair toda a raiva acumulada de anos de contenção. Cada vez que tentávamos retardá-la, parecia mais uma piada, como se nada do que fizéssemos fosse mais do que um incômodo para aquela besta. Perdemos mais de metade dos nossos homens naquela noite. Eu mesmo só sobrevivi porque tive a sorte de estar longe o bastante para reorganizar a defesa. E o pior, depois de tudo isso, os cientistas ainda escondem informações. Você não precisa saber, dizem.
Isso está acima do seu nível de acesso. Como se eu não estivesse no meio do fogo cruzado. Como se não fossem os meus homens morrendo enquanto eles estudam seus malditos gráficos. Mas não é só SCP-682 que nos dá pesadelos. Há também SCP-106, um dos mais imprevisíveis. Quando ele escapou, a instalação virou um inferno em segundos. A única coisa que eu sabia com certeza era que ele se move por meio de algum tipo de corrosão dimensional, e nada que tocasse na sua substância se salvava. As paredes, os pisos, os seres humanos. Todos desapareciam. Em uma das vezes que conseguimos rastrear sua fuga, um de nossos melhores agentes foi pego. Ele simplesmente se desintegrou diante dos meus olhos. O sujeito estava ali, e no segundo seguinte nada restou além de um buraco negro no chão, consumindo tudo ao seu redor. Conseguimos conter o impacto, mas foi uma catástrofe. Dezenas de mortos, infraestrutura danificada e a instalação em um estado de alerta vermelho por semanas. E então tivemos SCP-49, o médico da peste. Quando ele quebrou a contenção, foi um caos silencioso. Ele age com um propósito, e é o mais perigoso tipo de ameaça. Inteligente, com estratégia, manipulando os outros ao seu redor. Mas o que ninguém esperava era sua habilidade de curar. Ele transforma suas vítimas em algo pior do que a morte. E quando a contenção foi quebrada, levou 4 dos nossos melhores operadores e transformou-os em servos dele. Seus corpos deformados e ressecados, movendo-se como marionetes. A instalação entrou em lockdown total, e a tentativa de reverter a transformação falhou miseravelmente. Até hoje, o medo de SCP-49 persiste entre a equipe. Mas, de novo, não importa. Meu trabalho é manter este lugar seguro. Não preciso saber tudo. Só preciso garantir que nada saia. E se algo escapar? Bem, eu e minha equipe estaremos prontos para morrer tentando impedir.